Copa do Mundo, marcada para este ano aqui na América do Norte, e no meio de toda essa encrenca que nós estamos vivendo, é interessante notar que no caso do Grupo C, pela primeira vez, a fase de grupos do torneio já começa no mata-mata. Hoje, 5 de março de 2026, o sicário do vigarista Daniel Vorcaro morreu em Belo Horizonte ontem depois de ter sido preso em operação contra o Bando Master. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, apelidado de sicário, um termo utilizado para assassinos de aluguel, era um dos presos na Operação Compliance Zero e, segundo se informa, atentou contra a própria vida. A Polícia Federal informou por meio de nota que prestou socorro imediato, iniciando os procedimentos de reanimação e acionando o serviço de atendimento móvel de urgência. O ocorrido foi comunicado ao gabinete do meliante togado, terrivelmente crente do pé quente, atual relator do caso do Bando Master, lá no Sindicato do Crime Organizado. A PF disse que vai entregar todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido, certamente para que a avassaladora crença popular de que o sicário tenha, na realidade, sido suicidado, seja apagada. Enquanto isso, vão surgindo informações que revelam que a bandidagem de terno, gravata e toga está ficando sem saber o que fazer para sair dessa encrenca. A revista Oeste informa que mensagens trocadas entre o vigarista Daniel Vorcaro e o satânico psicopata golpista lobista do Sindicato do Crime Organizado vieram à tona depois da prisão do dono do Bando Master na noite de 17 de novembro de 2025 em Guarulhos, São Paulo. Vorcaro tentou embarcar para Dubai com escala em Malta quando foi preso por policiais federais. No celular apreendido, a Polícia Federal localizou conversas entre Vorcaro e o psicopata, mas o conteúdo foi apagado ou enviado como mensagens de visualização única, impedindo a leitura posterior. Há registros de diálogos também no dia 1º de outubro de 2025, igualmente sem conteúdo acessível, pois as mensagens eram apagadas logo depois de serem lidas. As informações, por mais incrível que possa parecer, são da coluna da jornalista Balu Gaspar, do Diário Oficial da Criminalidade Petralha, o carioca O Globo. Segundo a investigação, Vorcaro soube do inquérito ao acessar ilegalmente os sistemas da Polícia Federal e do Ministério Público, obtendo informações sigilosas das apurações. No dia em que Vorcaro anuncia ao satânico psicopata golpista lobista que fez uma correria para salvar, pergunta a ele se ele conseguiu bloquear. Além das mensagens, os investigadores identificaram ligações telefônicas entre ambos. Apesar disso, o satânico psicopata golpista lobista negou ter recebido tais comunicações, dizendo que a assessoria do indivíduo não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Sindicato do Crime Organizado. Parece que a gente quase consegue ouvir o Odorico Paraguaçu fazendo esse discurso, né? A defesa de Vorcaro, por sua vez, preferiu não comentar. A PF apurou que no mesmo dia das mensagens, Vorcaro já tinha ciência do inquérito sobre as fraudes na venda de carteiras de crédito do Bando Master ao BRB, que culminaria na prisão dele e na liquidação do banco. A Polícia Federal aponta que ex-dirigentes do Banco Central receberam dinheiro para ajudar Daniel Vorcaro. O ex-diretor Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-chefe de departamento Bellini Santana teriam sido consultores informais
do banqueiro Picareta. O Banco Central apoia a investigação da Polícia Federal e afastou os servidores após os indícios de vantagens indevidas. A declaração de apoio foi feita depois que 2 servidores do BC foram afastados pelo meliante togado, terrivelmente crente do pé quente, por envolvimento com o vigarista Daniel Vorcaro, dono do liquidado Bando Master. A segunda turma do Sindicato do Crime Organizado, com o laxante Beisola e o amigo do amigo de meu pai, o Bobina, vai julgar a prisão do vigarista Daniel Vorcaro. O caso está ligado à Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, que apura suspeitas de crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. No despacho, o meliante togado terrivelmente crente do pé quente afirmou haver indícios de atuação do empresário vigarista em uma estrutura voltada à intimidação de adversários, além de risco de obstrução das investigações e de ameaça à segurança de possíveis vítimas. O relator da CPMI do INSS diz que a prisão de Daniel Vorcaro reforça a necessidade de quebra de sigilo. O deputado Alfredo Gaspar afirmou que a nova prisão de Daniel Vorcaro confirma os alertas feitos por ele no colegiado e reforça a necessidade de aprofundar as investigações no âmbito da comissão. Pelo sim, pelo não, o cenário mostra de maneira absolutamente transparente que nesses diálogos cabulosos de protetor com protegido, havia pelo menos 129 milhões de razões para que os dois mantivessem um contato estreito. Seja como for, a bandidagem se protege do jeito que for possível. Na Gazeta do Povo, a notícia de que uma tal Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, veja só que nome pomposo, hein? Negou um pedido do governo dos Estados Unidos para que o satânico psicopata golpista fosse intimado para se defender em uma ação aqui nos Estados Unidos. O processo em questão foi movido pela plataforma Rumble e pela Trump Media. A carta rogatória começou a tramitar em agosto de 2025 e foi colocada em sigilo pelo STJ. Durante a sessão, os ministros apenas anunciaram o julgamento. A ação na justiça norte-americana acusa o psicopata de censura ao determinar a remoção de conteúdos publicados no Rumble. Com isso, a empresa pede que todas as determinações do doente mental sejam desconsideradas no território dos Estados Unidos. A Gazeta do Povo explica que uma carta rogatória depende não apenas da questão jurídica, mas de acordos de cooperação entre os países. Com isso, há a possibilidade de negativas, ao contrário da carta precatória que ocorre entre diferentes tribunais de um mesmo país. Com a negativa, o processo caminha para o arquivamento, embora haja possibilidade de recurso por parte do governo norte-americano. O portal Space Liberdade informou que o juiz a cargo do processo de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, determinou que o governo norte-americano dê transparência aos documentos que envolvem Felipe Martins e revele os nomes dos responsáveis pela inserção falsa do nome dele nos registros da imigração. Aqui nos Estados Unidos, a advogada Anna Schaffert publicou na tarde de hoje uma nota informando que a defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, teve uma audiência extremamente importante no Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida, presidida pelo juiz federal Gregory A. Presnell, nos autos da ação movida por Felipe Garcia Martins Pereira contra o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e a Customs and Border Protection. Alguns dos principais fatos ocorridos na sessão foram os seguintes. O tribunal não acolheu o pedido do governo norte-americano para julgamento sumário e encerramento imediato do processo, adiando qualquer decisão definitiva sobre o mérito.
O juiz determinou que o governo dos Estados Unidos apresente as versões integrais, sem tarjas, dos documentos que foram entregues anteriormente com trechos ocultados, para que sejam examinados diretamente pelo tribunal em procedimento reservado. Durante a audiência ficou reconhecido que o registro de entrada atribuído a Felipe Martins nos sistemas migratórios não deveria estar ali, conforme expressamente consta na ata da sessão. Essa admissão motivou o tribunal a determinar o aprofundamento da investigação sobre a origem e a autenticidade dessa informação. O juiz reconheceu oralmente a extrema gravidade do caso e afirmou que Felipe Martins tem o direito legítimo de conhecer integralmente as informações relacionadas ao registro migratório que lhe causou graves prejuízos, reforçando ser imprescindível a transparência e o acesso pleno aos documentos e às comunicações internas. Segundo a advogada Anna Schaffert, essas determinações judiciais representam um avanço substancial no processo, pois garantem ao tribunal acesso direto e irrestrito aos documentos completos e às comunicações internas da administração pública norte-americana, etapas indispensáveis para o esclarecimento cabal da origem do registro migratório irregular. Ela reiterou ainda que a defesa de Felipe Garcia Martins Pereira continuará atuando com o máximo rigor técnico e transparência, plenamente confiante no regular andamento do devido processo legal nos Estados Unidos e na efetiva reparação dos danos sofridos. A Gazeta do Povo informa que o Banco Central, sob a direção do petralha Gabriel Galípolo, registrou um prejuízo de 120 bilhões de reais em 2025. O prejuízo contrasta com o lucro de 270 bilhões e 940 milhões de reais obtido em 2024, sob a gestão de Roberto Campos Neto, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os brasileiros estão fazendo fila em Ciudad del Este para conseguir residência no Paraguai. Primeiro foram as empresas, agora são as pessoas físicas. A fronteira entre Brasil e Paraguai vive uma nova onda migratória. Mais de 17 mil brasileiros obtiveram residência no país vizinho apenas em 2025, um número recorde que consolida o Paraguai como o principal destino regional para quem busca menos burocracia e custos operacionais mais baixos. Operários da construção civil que realizavam escavações para instalar um reservatório de água durante a restauração do Parque Queen's Gardens, em Hull, no norte da Inglaterra, encontraram um canhão de ferro fundido de 2,60 metros, pesando mais de 1.000 quilos. A arma foi possivelmente produzida entre os séculos 17 e 18. No Space Liberdade, a informação de que o presidente Donald Trump afirmou que precisa se envolver pessoalmente na escolha do próximo líder do Irã. Enquanto isso, a Gazeta do Povo informa que o Senado dos Estados Unidos rejeitou uma resolução que limitaria os poderes de Donald Trump na guerra contra o Irã. Um apagão deixou grande parte de Cuba sem energia elétrica ontem, incluindo a capital Havana, depois de mais uma falha inesperada na maior usina termoelétrica do país, localizada no leste de Matanzas, segundo informou a estatal de energia elétrica. De acordo com a União Elétrica de Cuba, a interrupção ocorreu devido a uma falha nas subestações. O Equador declarou o embaixador de Cuba persona non grata e expulsou diplomatas. O governo Noboa deu prazo de 48 horas para os funcionários da embaixada cubana deixarem o país, mas não explicou o motivo da decisão. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba afirmou repudiar nos termos mais enérgicos a decisão arbitrária e injustificada do governo do Equador
e que nenhum argumento foi apresentado pelo governo equatoriano para a decisão. O Senado paraguaio aprovou a presença de militares dos Estados Unidos no país. O acordo prevê privilégios e imunidade diplomática a integrantes das Forças Armadas e do Departamento de Defesa norte-americano. E mais uma coisinha. Eu estava conversando com um amigo meu que me disse que não come língua de boi porque isso saiu da boca de um animal, o que até fez um certo sentido. Mas logo em seguida ele me disse que prefere comer um ovo frito. Aí não deu para entender. Até a próxima.